Entretanto, o jornal Observador diz que também deputados do PSD, Luís Campos Ferreira, Hugo Soares, Luís Montenegro, viajaram para a França a convite da Olivetti Esportes. O mesmo se passou com Passos Coelho e Matos Rosa, mas que neste caso pagaram ambos as viagens para o território francês. Vamos olhar para este caso, em particular para a situação do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Estamos a falar de uma questão ética ou pode o secretário de Estado de facto ter incorrido num crime à luz da lei atual? Há essa possibilidade. A verdade é que desde 2010 a lei é relativamente clara em relação a essa matéria. Isto é, há determinadas benesses que podem não ser consideradas lícitas. Eu digo relativamente clara porque depois a própria lei introduz um elemento que de resto o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais invoca em sua defesa, que é o daquilo que é considerado socialmente aceite. E essa é a matéria que, do ponto de vista legal, poderá aqui ser esgrimida a favor ou contra a posição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Agora, para além dessa questão meramente legal, há a questão política. E aqui todos nos recordamos da maneira como António Costa lidou com o comportamento do ex-ministro João Soares, colocando-lhe claramente uma porta de saída depois de uma atitude que o então Ministro da Cultura teve em relação a um comentador na área cultural, e ficamos na expectativa de saber que reação é que o Primeiro-Ministro terá em relação a esta matéria. Mas acreditas que Rocha Andrade vai cair? Pois, sendo que aqui há um elemento agravante, que é ele poderá não ser o único membro do governo que esteve nestas condições. E isto quase que nos levaria depois a pensar se o Primeiro-Ministro tomasse aqui alguma atitude mais forte, se não teria que chegar em absurdo quase que uma remodelação governamental. Pode ter-se aberto aqui uma caixa de Pandora. Pois, tendo em conta que este comportamento, na verdade, nós jornalistas sabemos-lo, é um comportamento mais ou menos frequente na classe política, com gestores, com autarcas, enfim, com uma série de figuras que têm relevo público e que, com alguma frequência, e claramente não são todos, aceitam situações deste género, nomeadamente também, aqui é preciso dizer, os jornalistas. Até porque não estamos, neste caso, e nessa prática corrente que também se transpõe durante o resto do ano para o país, não estamos a falar apenas das viagens, estamos a falar de bilhetes de futebol que não custam 20 euros. Claro. Alguns destes ingressos custavam acima de 500 euros. Pois, não, e há outro aspecto que me parece que aqui também tem que ser ponderado e que, de resto, a Telmo Correia há pouco também mencionava, que é o facto de o próprio secretário de Estado agora já querer devolver o dinheiro que estaria envolvido numa benesse deste género. Essa é a admissão de que, na verdade, alguma coisa não estava bem. Caso contrário, estivesse o secretário de Estado de consciência perfeitamente tranquila, ele não teria que devolver absolutamente nada. A partir do momento em que vemos um governante, depois de uma investigação jornalística, querer fazer uma correção ao seu ato, todos ficamos aí com a sensação de que ele próprio estará aqui a admitir alguma culpa. Depois, ainda a agravar tudo isto, o conflito fiscal que envolve a Galp e o Estado. E isso, para um secretário de Estado que tutela esta área, é particularmente grave. Até que ponto, mais uma vez, o Primeiro-Ministro estará em condições para atuar sobre esta matéria? Até que ponto o principal partido da oposição, o PSD, que certamente sobre esta matéria também quererá ter algumas cautelas, seguirá os passos do CDS, e até que ponto os partidos à esquerda do Partido Socialista, que em relação a estas matérias no passado eram absolutamente intransigentes, virão agora dizer alguma coisa? Estas são as variáveis pelas quais nós esperaremos para perceber um pouco melhor qual a consequência de tudo isto. Nos bastidores terá o CDS confirmado em absoluto que uma situação semelhante não terá acontecido com nenhum elemento do partido antes de pedir publicamente esta demissão? Eventualmente, ou pelo menos então estará para ter essa segurança política. Ter a segurança, ou então estará a ser muito arriscado, podendo a certa altura a pedra cair-lhe em cima dos seus telhados de vidro. Como digo, não sabemos, e é bom também que estas questões sejam de alguma maneira trazidas a lume, até para ficarmos um pouco mais esclarecidos sobre aquilo que é um território extremamente pantanoso, onde muitas figuras, desde jornalistas a políticos, se movem com alguma facilidade. Pode então isto servir de exemplo daqui para a frente, ou depois da polémica, alguns meses bastarão para que o tema seja esquecido e as práticas sejam retomadas? Será esquecido certamente, até porque este caso já foi levantado noutras situações, não teve nenhuma consequência política e continuou a ser repetido.
Havendo aqui alguma consequência política, não sabemos. A verdade é que todos nos recordamos desta demissão recente de João Soares e nos tínhamos recordado de Manuel Pinho, numa situação mais ou menos idêntica, ter cometido o mesmo erro que depois foi repetido. E, portanto, aqui a memória é sempre muito curta. Mas isto acontece numa altura em que os políticos estão a banhos, mas a pouco tempo da rentrée vai ser capitalizado pelos diferentes partidos, sobretudo pela oposição? Vai ser capitalizado... Mesmo que nada aconteça para já. Vai ser capitalizado em termos de criar pressão sobre o Governo. Eu estou com alguma expectativa relativamente à posição do PSD, confesso, e também me parece muito estranho, e isso será utilizado politicamente, o silêncio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E aí eu diria que os partidos à direita certamente que usarão, mesmo que não cheguem ao ponto de pressionar a admissão, levarão esses partidos a tentarem aproveitar, capitalizar, do ponto de vista absolutamente legítimo, aquilo que é uma discrepância de atitudes do passado e do recente em relação a esses partidos. Lá longe, no Rio de Janeiro, o que estará o Presidente da República a pensar sobre este episódio? Que não se vai querer pronunciar sobre ele, até porque ele próprio teve um comportamento que politicamente me pareceu também pouco ajustado, isto é, querendo pagar do seu próprio bolso uma viagem onde, na verdade, ele iria estar como Presidente da República junto à Seleção Nacional de Futebol. Pôs mais em evidência esta situação. Pôs mais em evidência esta situação, não esteve bem aí sim, quanto a mim, o Primeiro-Ministro, ao ordenar que lhe fosse devolvido os dinheiros, 6.000 euros, que ele teria pago pela viagem de Falcon até esse mesmo jogo. O Presidente da República aí pôs-se a jeito e deu de alguma maneira agora argumentos para haver maior visibilidade mediática em relação a esta matéria. Eu diria que provavelmente ele agora quererá algum silêncio sobre este assunto. Ricardo Araújo Pinto, obrigada. Obrigado. Um bom dia.